dream or a vision? Quando me levantei nesta manhã, olhei para minha esposa e disse: querida, eu tive um sonho ou uma visão. E I said, I'm not going to say it was a vision because I might have been asleep. eu disse, eu não vou dizer que foi uma visão, porque posso ter dormido. But I said it's just surreal, and I was sitting up there in a room when it ended. Mas eu disse, isto foi simplesmente tão real, e eu estava sentado ali em cima no quarto quando isto terminou. I said, I don't remember when I got up at the vision when it struck me. Eu disse, eu não recordo, embora eu tenha despertado na visão quando me atingiu. I was sitting back with Brother Wood just a few moments ago. Eu estava sentado lá atrás com o irmão Woods há poucos minutos atrás. And a certain little fellow that's been around the church here for a long time, he's always wanted to find his place. E um sujeitinho que por muito tempo tem estado por aqui na igreja, ele sempre quis encontrar o seu lugar. I believe I could tell him if he'd just do it. Eu creio que eu poderia lhe falar se ele simplesmente fizesse isso. Singing. Ele está cantando. Brother Temple, you might do one thing and another, but you're a good singer. Irmão Temple, você pode fazer uma coisa e outra, mas você é um bom cantor. So I sure appreciate that. Então eu com certeza aprecio isto. And if you just turn yourself loose to singing, God would use you. Amém. Bom dia com Jesus. Graças a Deus por estarmos vivos para poder adorar a Ele nesta manhã, né? Manhã de bênção, onde nós viemos no melhor lugar para sermos abençoados. Nós vamos interceder em favor de 2 pedidos de oração. Um pedido em agradecimento, né? O irmão José Rosa agradece a Deus e as orações da igreja, pois o mesmo pediu oração em favor de sua filha Maria Farias Leite. Deus respondeu às nossas orações. Ela já está bem e não sente perturbação à noite. Então, creio que a igreja lembra que esse pedido chegou até a nós aqui e nós oramos, né? Intercedemos em favor da irmã Maria Leite. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A irmã Érica pede oração em favor da sua filha Evelyn e por toda a sua família, por motivo de saúde. Vamos apresentar a Deus, crendo que Deus responde às nossas orações, como nós já acabamos de ler este agradecimento. Se você deseja pedir, interceder em favor de mais alguém, levante a sua mão. Deus, Ele conhece os nossos corações. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nos dias que nós estamos vivendo, ó Pai, nós sabemos que o inimigo está furioso, ele está bramindo como um leão, tentando tragar alguém, ó Pai. Mas nós sabemos que a Tua palavra diz que ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, com a espada desembainhada, Senhor, para vencer o inimigo por nós. E nós estamos aqui nesta manhã pedindo em favor, ó Pai, destes pedidos, em favor destas mãos levantadas no santuário, que o Senhor possa atender a necessidade de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Leva a nossa fé a um nível superior, para que nós possamos sair das coisas naturais, das coisas materiais, e entrar véu adentro na Tua presença, e achar graça diante do Senhor, ó Pai, para que nós possamos sentir e obter aquilo que nós buscamos, que é a presença integral do Senhor dentro de nossos corações. No nome do Senhor Jesus nós te pedimos e cremos na Tua palavra. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Deus vos abençoe.
no nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Amém. Graças a Deus. Nós vamos agora ouvir parte da mensagem do profeta, a escritura na parede, né? Como é de costume nós fazermos isso aos domingos. And in this great city, as they felt there was no way in the world for an army ever to invade that city. E naquela grande cidade eles sentiram que não havia nenhum jeito no mundo para um exército alguma vez invadir aquela cidade. The great high walls and their modern equipment, and they were blocked off from the outside world. As grandes e altas muralhas e seus equipamentos modernos e a passagem estava impedida para o mundo exterior. But little did they know that a wicked nation called the Medes and Persians, which are the Hindus of India. Mas mal sabiam eles que uma nação chamada os Medos e Persas, que são agora os hindus da Índia, how little did they know that many miles away was digging a river bed to turn the Euphrates River so that they could march under the walls. Mal sabiam eles que a muitas milhas de distância estavam cavando o leito do rio para alterar o curso do rio Eufrates,
para que então eles pudessem passar sobre as muralhas when they felt they were secured. quando eles sentiam que estavam seguros. All the time they felt that way. Todo o tempo eles sentiam daquela maneira. If they did feel that, then they went wading in sin. Se eles realmente sentiam assim, então eles se emergiam no pecado. It seems like that when man gets to the place that he feels that he's self-sufficient, sin begins to take a hold of him. Parece que quando um homem chega a um lugar em que ele sente que ele é autossuficiente, o pecado começa a envolvê-lo. The church, the nation, the individual that feels that he doesn't need any help from outside, sin begins to reign in him. A igreja, a nação, o indivíduo que sente que ele não precisa de nenhuma ajuda do exterior, o pecado começa a reinar nele. That is true. Isto é verdade. And we would notice too that when people begin to feel that superior feeling, usually sin sets in and cankers them. E nós observamos também que quando as pessoas começam a se sentir superiores, geralmente o pecado chega e as infecciona. So when they closed those doors, they thought they were safe. Então, quando fecharam aquelas portas, eles pensaram que estavam seguros. But God looks down from the heavens, Porém, Deus olha dos céus. and sin is a reproach to any nation. E o pecado é uma desgraça para qualquer nação. I wonder tonight, with all of our great equipment and our atomic controlled submarines, Eu gostaria de saber nesta noite, com todo o nosso grande equipamento e nossos submarinos de controle atômico, and our jet planes that fly many hundred miles per second, that even minute, that can even pass the sound barrier. e nossos aviões a jato que voam muitas centenas de milhas por segundo, que mesmo ou um minuto, que podem até mesmo atravessarem a barreira do som. But never forget, but what your sins will find you out. Porém, nunca se esqueça que os seus pecados te encontrarão. And in this time they had closed the gates, E naquela hora eles tinham fechado as portas. and they thought they could just live in reverie as they wanted to, because they were protected. E eles pensavam que podiam simplesmente viverem na orgia como quisessem, porque estavam protegidos. They were the leading nation. Eles eram a nação dirigente. All the other nations looked to them for science and for help. Todas as outras nações os procuravam pela ciência e para ajuda. And so on such a time as that, there was Então, em tal hora como aquela, havia this king thought he would have him a great big time. aquele rei pensava que ele iria se divertir bastante. And he set a date that he was going to have a great big dance, or as I would say, a modern rock and roll. E ele estabeleceu uma data quando ele daria um grande baile, ou como eu poderia dizer, um moderno rock and roll. No more to it. Nada menos que isto. And so he set the time, and he invited all the celebrity, all of the soldiers and the captains, and all of the wives and the concubines. Então ele estabeleceu a hora e ele convidou toda a celebridade, todos os soldados e os capitães e todas as esposas e concubinas. Now, a concubine is just a legal prostitute. Agora, uma concubina é simplesmente uma prostituta legalizada.
And do you see when man feels self-sufficient that he starts wading in sin? E vê você como é que quando o homem se sente autossuficiente, ele começa a se imergir no pecado. And he called in the best liquors that he could find for this great rock and roll party that he was going to have. E ele pediu que entregassem os melhores licores que pode encontrar para aquela grande festa de rock and roll que ele iria realizar. He thought he was safe. Ele pensou que estava seguro. He thought there was nothing could harm him because he was safe. Ele pensou que não havia nada que pudesse prejudicá-lo, porque ele estava seguro. And he had this great spree in one of these gardens just behind the palace. E ele fez esta grande farra em um daqueles jardins atrás do palácio. And while out there in the garden, perhaps they had decorated it all up real pretty, all the tinsel hanging, and got all of the showgirls and many of the women to come to entertain the soldiers. E lá fora do jardim, talvez eles tivessem decorado tudo aquilo de um modo muito bonito, com ouropel pendurado, e tinham todas as dançarinas, e muitas mulheres vieram para divertir os soldados. And their beer and their wines. E suas cervejas e vinhos. If that isn't a good modern setup of a rock and roll party today, I don't know where one would be. Se aquela não é uma boa e moderna festa de rock and roll hoje, eu não sei onde estaria uma. Exactly. Isto é correto. And they got everything ready. And they were going to have a big time. E eles tinham tudo pronto, e eles iriam ter um bom tempo. And no doubt but what, many married women came. E sem dúvida muitas mulheres casadas foram. Their husbands was left at home as babysitters while they went out to have a good time. Seus esposos ficaram em casa como babás, enquanto iam se divertir. And vice versa, no doubt a mother walked the floor with a sick baby while a drunken husband went out to have a big time. E vice-versa. Sem dúvida houve mãe que ficou andando pela casa com um neném doente, enquanto o marido bêbado estava fora se divertindo. It's just 6 of one and half a dozen of the other. Simplesmente a metade de um e de outro. And I can see them as they begin to drink and to have a big time. E eu posso vê-los como se divertiram quando começaram a beber. And I'd imagine they really struck up the band and had the music and the little teenagers swinging one another. E eu posso imaginar o sucesso que fez a banda e as músicas, e os adolescentes balançando uns aos outros. And the soldiers drunk, grabbing the women and throwing them over their heads and kissing them and sitting down in the chairs and hoorahing. E os soldados bêbados agarrando as mulheres e as empurrando e as beijando e sentando-as nas cadeiras e gritando, Thinking they were safe. pensando que estavam a salvo. Oh, America, the God that looked down on that drunken rock and roll party is looking on you tonight. Oh, América, o Deus que olhou para aquela festa de bêbados e rock and roll está olhando para ti nesta noite. And what a time they must have been having. E como eles estavam se divertindo. And I can imagine this here king, Belteshazzar, was a modern Elvis Presley. E eu posso imaginar este rei aqui, Belsazar, era um moderno Elvis Presley. He could do a lot of their fantastics that they had. Ele podia fazer tudo de fantástico que eles tinham. And all of their carrying on and not knowing all the time that death laid at the door.
E todos se comportando daquela maneira e não sabiam todo o tempo que a morte estava à porta. So as the party got into good swing, Então, quando a festa estava animada, usually just about like a great setting of a modern Hollywood telecast, mais ou menos como as grandes apresentações televisionadas da moderna Hollywood, they thought they would crack some good jokes about religion. eles pensavam que contariam algumas boas piadas sobre religião, About like an Arthur Godfrey outfit or something like that modern today. como o traje de Arthur Godfrey, ou algo como aqueles dias modernos, Or some Ernie Ford pea picker crack some kind of a joke about the preacher. ou algum Ernie Ford, apanhador de ervilhas, contarem algum tipo de piada sobre pregador. But God still looks down from heaven. Mas Deus continuava olhando do céu. But they thought they lived in such a nation that it could not be touched. Porém, eles pensavam que viviam em tal nação que não poderia ser tocada. But you reap what you sow. Mas você colhe o que planta. Just be aware of that, people. Simplesmente, gente, esteja ciente disto. Whether you are a nation or a church or an individual, you reap what you sow. Seja nação, igreja ou indivíduo, você colhe o que plantou. And when I can see this king stand up and say, just a minute, girls. Let's have a good religious joke on the preacher and so forth. E ora, eu posso ver a este rei se levantar e dizer: um momento, garotas, vamos contar uma boa piada religiosa sobre um pregador ou outra. And all the tinsel is flying and the young ladies saying, whoopee, yes, I believe we'd like to hear that. E todo europeu balançando e as jovens dizendo: viva, sim, creio que gostaríamos de ouvir esta. And the young soldiers are carrying on like the teenagers of the day. E os jovens soldados se comportando daquela forma como os adolescentes de hoje. For this is no more than a modern Babylon. Pois isto não é mais do que uma Babilônia moderna. I'm an American, but so did Daniel belong in Babylon at that time. Eu sou americano, mas da mesma forma pertencia Daniel à Babilônia naquele tempo. But that don't excuse sin. Mas aquilo não é desculpa para o pecado. Said to a girl one time, are you a Christian? Disse para uma menina certa vez: você é cristã? She said, I'll give you to understand I am an American. Ela disse: eu te dou a entender que sou americana. I said, that don't speak nothing. Not at all. Eu disse: isto não diz nada, de maneira alguma. I'm glad to be an American, but that has nothing to do to reflect Christianity. Not a thing. Estou contente em ser americano, mas isto não tem nada que reflita o cristianismo, coisa alguma. If we sin, we're going to pay for our sin. Just be it assured to you. Se pecarmos, nós pagaremos por nossos pecados, que isto possa ficar claro para você. They had a prophet there, but they wouldn't listen. Eles tinham um profeta ali, mas eles não o ouviam. They had the message, but they wanted to make fun of it. Eles tinham a mensagem, mas eles queriam criticá-la. If that isn't modern America, I don't know it. Se aquilo não é a moderna América, eu não sei. They got the gospel, the truth, but they like to make fun of it. Eles têm o evangelho, a verdade, mas eles gostam de criticar disso. So they said, let us go down and get them holy roller vessels. Então eles disseram: vamos descer até ali e apanhar aqueles vasos santos roladores And bring them up here and have a good joke out of it. e os traremos até aqui e contaremos uma boa piada sobre eles. God doesn't permit sinners
to make fun of His people? Deus não permita que pecadores escarneçam do seu povo. You'll pay for it someday. Você pagará por isso algum dia. And they go get the vessels of the Lord and bring them up into the temple, and they're going to have a good drink out of the vessels of the Lord. E eles foram apanhar os vasos do Senhor e os trouxeram para o templo, e eles iam beber nos vasos do Senhor. And when they poured their Earls 92 or Pabst Blue Ribbon into it to have a good joke out of it, E quando eles derramaram seus Hortels 92, ou Pabst Blue Ribbon, naquilo para contar uma boa piada daquilo, oh, they tipped the glasses and the vessels and begin to drink and laugh and make fun of the religion of the Lord. oh, eles brindaram os copos e os vasos e começaram a beber e riam e criticavam da religião do Senhor. They were ignorant of what they were doing. Eles eram ignorantes do que estavam fazendo. And so is this nation tonight, ignorant of rejecting the message of the Lord Jesus Christ in the baptism of the Holy Spirit and being born again. Do mesmo modo está esta nação nesta noite, ignorantemente rejeitando a mensagem do Senhor Jesus Cristo no batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento. Though they were religious. Embora eles fossem religiosos, Now that drunken party of rock and rolls, they were religious because the Bible said that they praised their gods. agora aquela festa de bêbados e rock and roll, eles eram religiosos, porque a Bíblia diz isto, eles louvavam seus deuses. So you can be ever so religious and still be wrong. Então você pode ser sempre bastante religioso e permanecer errado. It's right. Isto é certo. It's not the sincerity. Não é a sinceridade. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is a way of death. Há um caminho que parece ser certo para o homem, mas o fim dele é a morte. So they had a great state church and a religion that they could serve, and they made fun of the holy things of God. Então eles tinham uma grande igreja de pompa e uma religião que eles podiam servir, e eles criticaram as coisas santas de Deus. Amém. Que mensagem, né? Retrata a realidade dos dias que estamos vivendo. Vamos ouvir o hino. A irmã Damares deseja cantar o hino A Tua Graça. Nós vamos ouvir. A tua graça, Deus, foi quem me trouxe hoje aqui. Se não fosse tua graça, eu estaria em qualquer outro lugar. Pela graça despertei, para agora estar aqui. Humildemente eu vim aqui pra te adorar. É a tua graça que me trouxe nesse lugar. A tua graça, meu Senhor, foi quem me trouxe hoje aqui. É a tua graça, meu Jesus, que não me deixa
tua graça, Deus, me sustenta onde eu for. Pela graça serei firme até o fim. A tua graça, Deus, foi quem me trouxe hoje aqui. Se não fosse tua graça, eu estaria em qualquer outro lugar. Pela graça despertei, para agora estar aqui. Humildemente eu vim aqui pra te adorar. Foi a tua graça que me trouxe neste lugar. A tua graça, meu Senhor, foi quem me trouxe hoje aqui. É a tua graça, meu Jesus, que não me deixa desistir. Tua graça, Deus, me sustenta onde eu for. Pela graça serei firme até o fim. Pela graça serei firme até o fim. Aleluia. Deus continue abençoando a irmã Damares. Nós estamos aqui, foi pela graça. Se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui. Vamos somente crer. Tudo é possível, somente crer. Se você veio ser abençoado, Deus tem bênçãos para você. Aleluia. Bom dia com Jesus. Deus nos abençoe. Eu acredito que do jeito que está sendo feito, dificilmente tem uma pessoa que não está entendendo o que nós estamos ouvindo. Uma observaçãozinha que os meninos ali estão repetindo o trecho da mensagem já umas 3 vezes. Não sei se é difícil, né? Marcar o lugar para a continuação da mensagem, que nós ouvimos a mesma coisa todo culto. O irmão Jazi está monitorando, como é que fala? Está ajudando os meninos ali. Observar isso aí, para não estar repetindo o programa, repetindo o trecho da mensagem. O nosso tempo é curto e voa. Então é hora de ter muito cuidado com o que está fazendo. No último culto eu falei assim que qualquer compartimento dessa igreja, ou até mesmo ali no corredor, ali fora, pode ouvir perfeitamente o que está falando aqui dentro. Só se a pessoa
não quiser, mas se ele quiser, em qualquer compartimento aqui dá para ouvir, nitidamente dá para entender. Então, é uma hora que nós devemos estar muito atentos. Eu estava pensando, a palavra nércios, nércias e nércios. Isso é imprudência. Porque as que não era nércia era prudente. As virgens nércias. Era dessa forma, ela não estava observando as coisas direito. Mas as virgens prudentes estavam atentamente observando. Deus está nos chamando para isso aí. Agora, no nosso tempo, na nossa era, no quarto selo, é tempo de gente morno. E Deus diz que oxalá fosse frio ou quente, porque o morno é vomitado da boca de Deus, quer dizer, vomitado da palavra. Pessoas que estão desligadas da palavra estão vomitadas da boca de Deus. Pessoas que não estão atentas, não estão... Será que nós vamos ter uma igreja? Depois do arrebatamento, essa igreja vai continuar do mesmo jeito aqui, os irmãos vindo no culto e continuar pregando o arrebatamento, enquanto que às vezes o arrebatamento já possa ter dado. Nós não queremos isso, não queremos ir no arrebatamento. Amém? Então, negligência, inércio, as negligentes ficaram do lado de fora. E elas vieram. Só que quando elas vieram, a porta já tinha fechado. Mas as prudentes tinham ido embora. Agora, essa questão aí de ser morno a respeito das coisas que se faz. Essa mensagem, como diz o irmão Jazi, é uma foto perfeita. O irmão Branco estava fazendo o retrato falado da América do Norte, dos americanos. Mas essa mensagem agora está mostrando o retrato falado do nosso país aqui. Olhando, observando o que ele está falando aí, ele diz que os americanos gostavam de uma piada. É o que eles gostavam. E ele até chegou a dizer que o espírito do americano era o ha-ha-ha. Gostava, né, de ouvir uma piada. E a pessoa faz isso mesmo oficialmente. Sorri da piada, acha bom. E é o que o mundo gosta. Às vezes o espírito brasileiro não é o ha-ha-ha, mas pode ser outra coisa, né? Entre muitos espíritos, mas o que predominava lá nos Estados Unidos era isso. Por isso que o rei Belsazar, lá na Babilônia, estava fazendo o que eles gostavam. E quando vai fazer o que as pessoas gostam, como humano, isso vai destraviar do caminho de Deus.
não é? Então não é tudo que a gente gosta que a gente deve fazer. A pessoa gosta de dormir de manhã cedo, não ir na escola. Tem alguns que ficam em casa, mas às vezes levanta cedo para assistir a escolinha das crianças. Ou então a própria escola não quer perder, né? Mas tem gente que gosta de ficar até as caladas da noite sem dormir, depois vir dormir na escola ou então em casa. E o que pode acontecer? Hoje eu fiquei surpreendido do acontecimento agora de manhã. Eu mesmo fui despertado em cima da hora. Eu acordei mais cedo, mas estava muito cedo. Mas fui despertado em cima da hora para não querer perder a escolinha das crianças. Fiquei surpreendido que as crianças acabou de entrar aqui dentro e a chuva bateu. Parece que quando a escolinha começou aqui, já estava chovendo. Grosso. Lá em casa tem uma negligência que eu não tenho um guarda-chuva. Se eu tivesse demorado 1 minuto, como é que eu vinha? Tinha que vir embrulhado com a coberta. Então tudo isso para nós é um aviso. Eu admirei, né, as crianças chegando aqui antes da chuva. Parece que estava até escuro. Mas graças a Deus que foi uma escolinha que merece ser transmitida, às vezes até outra hora. Se por acaso não puder mais ter escolinha, a igreja fechar, como em vários lugares está fechada, pode ser transmitida, né? Como também o nosso culto. Uma mensagem como essa de hoje está sendo transmitida e ela pode ser transmitida, ouvida outra hora também. A gente está descansado nisso aí, que a gente está usando, está ouvindo. Não tem coisa mais que a gente poderia fazer que fosse mais clara do que essa, né? Eu cheguei a pensar assim, a Marlene fez o chá, graças a Deus que ela dá conta de fazer chá. Ela fez o chá, mas estava tão em cima da hora que eu pensei que ela deixou a chama do fogão acesa. Tirou. Mas não. Depois ele voltou lá no intervalo, não estava acesa. Mas eu pensei assim, na hora do arrebatamento, irmão Jazzy, às vezes as irmãs, eu pensei aqui, os meninos aqui na hora certa, o professor na hora certa, a gente na hora certa aqui, a gente é negligente, mas a gente está atento a isso. Às vezes a irmã no arrebatamento, no posto do seu dever, a panela vai ficar fervendo lá. Às vezes o feijão vai ficar cozinhando, a panela com o fogo aceso de baixo, porque naquela hora não tem nada que possa impedir. Não vim porque choveu, não fui no arrebatamento porque amanheceu chovendo, já pensou? Jesus advertiu isso lá em São Mateus, para aqueles crentes que tinham que sair de Jerusalém antes do cerco cercar a cidade. Ele estava falando com o irmão Domingo, ele falou assim, ai das grávidas que amamenta, e que isso não seja no dia de sábado ou no inverno, porque se tivesse chovendo, não podia sair, tinha gente sair chovendo. Se fosse no sábado, estava tudo reunido. E se as grávidas também, como é que às vezes saem correndo? Ele diz, esteja atento, porque
a coisa dessa forma. Aí a gente pensa que os cristãos, que não era negligente nem morno, para pensar que, não, mas isso vai demorar. Eles tinham saído, enquanto era tempo. E ele disse que até os que tinham saído não era bom voltar para pegar nada. Até um exemplo da mulher de Ló, né, que ela nem voltou para pegar, mas ela estava... Se ela não vira uma estátua de sal, ela tinha que pegar alguma coisa que ela esqueceu. Então tem hora que se a gente esquecer o paletó, tiver de cara que eu vestir ele, não tem tempo de pegar. A coisa é rápido, já se chama rápido, né? E nós acabamos de ouvir a mensagem, contagem regressiva, e nela dizem que aquele astronauta estava sentado lá, não tinha mais nada. Ele estava lá sentado lá, só esperando. Não era nem ele que ia disparar lá o aparelho. E o astronauta espiritual também, ele diz, está sentado no seu posto de dever. Amém? Então a gente vai ouvindo essas mensagens e vai guardando. Eu não vejo ninguém aqui com um caderno, escrevendo, o Branco até pediu para trazer um caderno, uma caneta para anotar certas coisas. A gente não está trazendo nem cântico, nem qual é a Bíblia para a igreja mais, tá? Não é todos que traz. A hora que fala assim, vamos ler a Bíblia, vendo as crianças aqui de manhã, tem uns que foi buscar a Bíblia da mamãe para poder ler. Eu penso que até deu vontade de eu comprar umas bíbliazinhas bem, tudo como vem a revista corrigida, para cada criança ter sua Bíblia. Porque isso aí, a pessoa fica mais despertada, ele abre a Bíblia, ele vai procurar na Bíblia, ele vai querer achar o livro, o capítulo e o versículo. E é um despertamento, não é? Aí ele aprende assim, quando fala assim, vamos abrir a Bíblia em Salmos, ele já sabe. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Ele não está perdido, pensando que Apocalipse é lá perto de Gênesis. Aí as crianças vão desenvolver em abrir a Bíblia. Como vem ter acontecido aqui dos meninos dar conta de pôr o hino na tela, porque costumamos com tela e não tem hinário. Vamos cantar o hinário no hino, número tanto. Mas tem novo convertido que batizou esse dia, está pedindo um cântico. Ó, pastor, eu quero um cântico. Nós também fez a mesma coisa, só que agora não precisa mais. Mas era bom nós empunhar a Bíblia e o nosso cântico, trazendo para a igreja, ou mesmo em casa, ficar ali. A gente já lembra de um hino, uma hora, numa inspiração, ele está até deitado, levanta, vai lá no cântico, para a gente relembrar direito. Então, irmão, isso eu creio que é escola. Isso é coisa para nós aprender. Então, nós estamos estudando um livro de revelação muito profundo, que é o Apocalipse, inclusive os selos, e inclusive o mais profundo, que é o quarto selo. Eu estava pensando, né, a gente tem olhado, tem certas declarações que tem que ser esclarecidas para a igreja. Acho que não era para me fazer isso hoje, porque eu virei as páginas da literatura hoje, 4 horas da manhã, e não achei aquela frase, mas está marcado, está escrito aqui, só porque não é para falar hoje, porque são coisas muito fortes. Nós temos que saber
quem é quem. Temos que saber quem é nós e temos que saber quem é o inimigo, porque senão nós mistura. Nós vamos ficar numa situação de pensar, será que nós está certo? Ou será que o inimigo que está certo? Você não sabe quem é o inimigo, então fica assim. Mas nós não estamos nessa hora para isso. Ou nós somos ou não somos. Ou é nós, ou não é nós. E aí, para ser nós temos que estar bem atento no posto do nosso dever. Eu até cheguei a pensar, irmão Jair, vocês que trabalham na empresa, e esses homens eu vejo passando aqui muito, na hora marcada que você está no trabalho, você tem que estar aqui no ponto do ônibus. O ônibus aí espera no ponto ali. A gente tem que estar lá, não tem? Tem que estar lá ou então não vai. No arrebatamento é mais ou menos isso. Ou você está no posto da ida ou então não vai. Agora eu pensando assim, eu tenho 50 anos e dediquei muito sono, deixei de dormir e todas as minhas energias aplicadas nisso. Agora porque eu estou chegando aos 80 anos é que eu vou me afrouxar? Eu pensei isso hoje, não. Tudo que eu fiz na minha vida, agora no final eu vou afrouxar. Não, o Espírito de Deus vai querer que a gente aproveite tudo que a gente fez durante toda a vida. Como Paulo ele disse que reduzir o seu corpo à servidão para que, ensinando a muitos tudo que ele ensinou, e depois ele ser reprovado, ele mesmo. Ele diz, duas palavras que ele diz ao mesmo tempo, eu submeto, né? E subjugo meu corpo à servidão para que eu não seja reprovado. Você já pensou? Você ficar 50 anos numa coisa e depois no final você entregar os pontos? Ah, eu estou velho mesmo, não vou na escolinha das crianças não. Eu já fiquei velho, já trabalhei muito, agora eu vou chegar lá mais tarde, na igreja. Não é assim o nosso exemplo. O exemplo da pessoa que nós aprendeu não é assim. Ele está com 85 anos, mas ele está lá. Eu não sei como ele faz, como ele fez. Eu sei que parece que nada impediu dele estar lá na hora certa, né? Então, falta de exemplo do profeta William Marion Branham, não é que nós vamos ficar. Falta de exemplo de apóstolo, não é que nós vamos ficar. Falta de exemplo também de certos pastores, não é que nós vamos ficar. Pode ficar por causa de nós mesmos, né? Mas a mensagem, a Bíblia, nos coloca no arrebatamento. Amém? Então, a gente fica observando essas mínimas coisas. Eu pensei, como é que essa chuva marcou de cair bem na hora que as crianças, que eu falei isso domingo passado e vocês ouviram. Porque hoje eu vi uma Aparecida chegando ali de pé com as crianças. Como é que ela vinha de pé? Se ela não tivesse levantado na hora certa. Depois, 1 minuto depois, 2 minutos. Não é? Aí veio outros irmãos chegando aí também, porque levantou cedo. Eu acho que vocês tudo pensaram isso, mas cheguei na última hora. Mas pensa que às vezes as crianças não estão
nem todos estão entendendo, pensa que não está aprendendo, mas está assim, aí chega aí, entra no meio aí, e uns aprendem mais, outros aprendem menos, mas todos estão no posto do dever. E não é porque aprendeu mais ou aprendeu menos que não vai no arrebatamento. É se nós estiver no posto. Amém? Então nós, como crentes da mensagem, devemos estar muito atentos agora, porque nós não sabemos se essa igreja vai fechar, porque do jeito que as coisas estão indo, a igreja de Goiânia está fechada, de Anápolis está fechada, e acho que em alguns lugares não pode ir mais na igreja. Então, enquanto pode, eu acredito que nós devemos ir, porque vai chegar o tempo que às vezes não pode mais, né? Aí tem esses meios de comunicação, mas não é igual estar presente, marcando, como a irmã que trabalha lá em casa, ela chega e ela marca ponto. E a hora que ela sai, ela diz, eu vou marcar meu ponto, eu estou indo. Então, não é isso aqui na igreja, mas eu creio que a sua presença aqui na igreja é que é a manutenção dos cultos aqui na igreja. Seja quem for que estiver presente, ele está com a participação ativa, pessoal, não é simplesmente virtual. Então é bom você estar aqui. A gente sente animado, como eu vi hoje as crianças, bastante criança, quase todas elas aqui, né, irmão? Já pensou se você não tivesse vindo? Tinha escolinha, a mesma coisa, só que era transmitida. E aí, isso é exemplo para a gente, né? Porque criança, cedo, se você deixar, ela dorme. Mas ela está sacrificando o seu soninho para estar aqui na escolinha. E oxalá, e Deus aceita esse sacrifício. Vocês já pensaram, irmão? Eu pensei hoje de manhã, todo mundo vai servir a Deus como quer agora, é uma liberdade. Mas na hora de receber esse culto, começando lá de Abel e Caim, cada um fez o seu altar, o seu sacrifício, o seu culto, mas um foi recebido e o outro não. Tem milhares de cultos, e talvez milhares de escola dominical, tudo, mas nós temos que entender que Deus vai receber. Deus, ele tem uma igreja, ele não tem duas igrejas, e essa uma vai ser recebida. Nós vamos encontrar com ele, conforme Tessalonicenses 4, 13 a 16, como é que é? A questão da nuvem, ele virá nas nuvens, e nós vamos encontrar com ele nos ares. Ele vem, mas nós vamos. É um encontro, né? Tipo lá de Isaac e Rebeca. Não é o Isaac não ficou em casa e nem a Rebeca ficou em casa. Eles foram de encontro para encontrar. Então a noiva é assim, ela vai encontrar. Jesus não vai pôr os pés aqui na terra enquanto ela não for purificada. Mas eu estava lendo também que há 3 grupos. Esse grupo que vão ser ressuscitados e também transformados num piscar de olho, que vai no arrebatamento, logo em seguida os 2 profetas descem para os 3 anos e meio e lá vai tirar 144 mil eunucos chamados
mas das 12 tribos de Israel. E logo depois, aqui no Apocalipse, diz que João viu outra multidão que ninguém podia contar, que estava diante do trono com vestes brancas, que tinha sido lavada no sangue do Cordeiro, mas eles vinham de grande, vocês lembram bem isso, que lá fala assim, que vieram de grande tribulação. É os que vão ser salvos nos 3 anos e meio. Quer dizer, entre os 3 anos e meio e o arrebatamento tem 144 mil. Mas depois tem essa multidão de noiva ou de virginécias que vão ser purificadas na grande tribulação depois que a noiva subir, porque os 2 profetas, durante 3 anos mesmo, vai trazer tudo quanto é praga sobre essa terra, vai acabar com fogo mesmo, vai ficar só a cinza, porque a Bíblia diz que nós vamos caminhar em cima, ou seja, a noiva vai caminhar em cima da cinza daqueles que ficaram. Mas aqui em Apocalipse está aparecendo a noiva, 144 mil, e uma multidão que ninguém podia contar, é muito grande, a igreja. A noiva é pequena, a noiva é pouquinho. 144 mil é um número, é pouco, mas a igreja, essa igreja que está aí sendo enganada por ensinamentos falsos, é milhões, ninguém, não se fala de número. João olhou e fala que ninguém podia contar. Era uma multidão tão grande. E foram salvos pela tribulação, como Noé foi salvo dentro da tribulação. Enoque não entrou na tribulação, no dilúvio. Mas é isso, vamos ler a Bíblia de novo, vamos ficar de pé. Nosso tempo é pouco e deve ser mais pouco ainda agora, porque não deve ficar muito tempo na igreja. Nós estamos lendo isso aqui em Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E esse animal aí, simbólico, simbolizava o William Branham, que está mostrando isso para a América do Norte, América do Sul e para o mundo todo. Ele está dizendo, vem e vê a hora que nós estamos vivendo. Veja como está. Aí ele veio para ver, viu o quê? E olhei, e eis que um cavalo amarelo, símbolo também, simbólico, né? E o que estava assentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar. Ele tem o nome de morte por causa disso. A 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Senhor Jesus, o Senhor abençoa mais uma vez esse restante de tempo que nós temos aqui na igreja. Que seja benefício para todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poderia sentar. Eu conversei com alguém ontem, e tinha conversado com alguém que ligou para mim também, pedindo oração, que estava em busca, na cidade igual Goiânia, Anápolis, em busca de uma vaga na UTI para uma criança, e não tinha. Pedindo oração para que nós orássemos, para que Deus abrisse uma vaga na UTI. Aquela criança estava sem respiração.
Aí depois conversando com outra pessoa que foi no médico, especialista, e ele falou a mesma coisa. Ele falou: olha, aqui tem uma médica que é sócia da clínica junto comigo aqui, ela está precisando de UTI, no Brasil não encontra uma vaga na UTI. Você já pensou? No Brasil não está encontrando uma vaga na UTI para uma médica bem posicionada. Também aonde um amigo nosso está lá, é um hospital muito caro, é um hospital muito concessionado, pessoas que podem, só quem tem dinheiro mesmo. Lá não tem uma vaga na UTI. A pessoa dele diz que ele está internado lá, já está em 500 mil a internação. Já pensou? 500 mil que ele ainda está lá, ainda está na fralda, não dá conta de ir no banheiro, está com as pernas na cadeira de roda. E tem dinheiro, tem muito dinheiro. Então esse médico que falou para minha irmã que dinheiro não está resolvendo agora não. Será que não é um recado? Será que esse apocalipse não está cumprindo? Tanto de hospital clínico, tanto de médico que tem. E às vezes, você marcar uma consulta com o médico, tem que agendar muitos dias para frente. Está ficando assim as coisas. Já pensou como é que esse cavaleiro está aí trabalhando com essas ferramentas que fala aqui no Apocalipse? Aí dizem que esse vírus pegou um idoso, ele tem 2 filhos, fazendeiro. E aí pegou os 2 filhos, eles estão lá no mesmo hospital, os 3 num quarto só. Aí pediu um socorro, o filho desse que está com esse total lá de pago, para garantir eles lá para eles poderem ficar lá. Agora você imagina o SUS como é que está. O hospital do governo. Então é hora, irmão, de nós se apegar mesmo com Deus. E eu digo, para onde iremos nós? Até mesmo entre os acontecimentos nossos na igreja, acontece coisa, mas nós diremos, para onde iremos nós? Vamos para aqui, ou para ali, ou para quem nós iremos? Não tem mais para onde. Não adianta estar correndo aqui, ou ali, ou acolá. Nós estamos na mesma situação. Então, temos que olhar para cima. Mas, irmãos, 50 anos atrás, o primeiro versículo da Bíblia que eu li na igreja foi Colossenses capítulo 3, dizendo para mim, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e pensai nas coisas que são de cima. Buscai e pensai nas coisas que são de cima, que é a saída. É a única saída. Belsazar estava pensando que estava seguro ali, e os médios persas estavam furando um buraco por debaixo do rio, dos muros, e eles não sabiam. Então nós não sabemos o que está aí para nós, para chegar nessa terra aí do jeito que está, né? E o povo estão brincando de religião, de igreja e tudo mais, advertindo. Mas nós estamos sendo advertidos. Nós não estamos advertindo.
A mensagem escrita na parede está nos advertindo para nós não se acomodar, porque o dia e a hora ninguém sabe. Mas se olhar nesses 2 versículos aqui, o que é melhor é olhar no 4º selo. Aí tem um esclarecimento melhor no 4º selo a respeito desses 2 versículos aqui. Nós estava sexta-feira, aqui na mensagem, seguindo um pouquinho aqui, 4º selo. Mas, irmão, a gente lê o 4º selo ou qualquer outra mensagem, ela mexe com tudo. Toda mensagem do profeta mexe com tudo. Você lê o 3º selo, fala do 4º. Se você lê o 1º selo, fala do 4º. Se você lê o 4º, fala do 1º, 2º e 3º. E fala no 4º selo também, depois do selo, no 5º, no 6º, no 7º selo. Então, tudo está numa mensagem. Se nós observar bem, ele é uma mensagem do começo ao fim, do fim ao começo. Menciona todos os acontecimentos. Então, olhando aqui, a gente vê, na sexta-feira tinha pouca gente, mas nós vamos em frente assim mesmo. Agora tem pouca gente, à noite pode ter mais gente. Aí, na sexta-feira chegamos a dizer que Deus, o Espírito, estava assentado no trono com um livro na mão. E ninguém podia, o livro estava selado com 7 selos, ninguém podia abrir. João olhou para o livro e estava chorando. Mas um dos anciãos veio e falou para ele: não chore, João, porque o Cordeiro venceu para abrir o livro. E ele fala que um anjo, ele fala aqui que ninguém podia, nem no céu nem na terra. João olhou, não tinha ninguém no céu e nem na terra que podia tomar o livro e abrir. Mas o ancião veio e falou para ele chorando: não, mas tem um aí que venceu para abrir o livro. E apareceu o Cordeiro com 7 pontas, 7 olhos. Aí nós já volta para 0 e sabe quem é esse Cordeiro e como é que é essas 7 pontas e esses 7 olhos. Tudo no 4º selo aparece essas coisas. O Cordeiro que apareceu tinha 7 pontas, 7 olhos. Aí ainda deixa bem claro que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra, que o profeta aplicou como 7 mensageiros. Fica fácil, né, de a gente ligar as coisas e entender. Mas então, ninguém podia abrir o livro, ninguém o entendia. Mas nós entendemos, está entendendo o que o profeta está explicando. Ninguém podia abrir nem entender, porque João mesmo não entendeu, ele somente escreveu. Mas depois vinha o acontecimento, que é o cumprimento, e depois vinha a revelação dos cumprimentos do selo, que é. Ninguém o entendia. Ele era um livro de redenção, e Deus, o Pai Espírito, o tinha em sua mão, porque Cristo estava no trono como mediador. E o único mediador
Portanto, não poderia haver nenhum santo, nem Maria, nem ninguém que podia desatar aqueles selos, nem entender, nem nada. Mas uma parte aqui, no 43, diz que um anjo poderia ser digno de abrir o livro, mas tinha que ser um humano, tinha que ser um parente para ser o Redentor. Então, não podia ser uma pessoa que nasceu do século, mesmo que fosse profetas, nem Moisés, ninguém que nasceu do século podia pegar naquele livro. Tinha que ser um que viesse da Virgem. Então ele mesmo, Deus, veio na Virgem e se fez Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele mesmo, né? Ele foi digno, só ele que era. Ele tinha o livro e era digno de abrir o livro, e o meio de abrir o livro era dessa forma. Mas, irmão, não precisa nós demorar. Tinha que nascer, não podia nascer de sexo, tinha que ser da Virgem. Aí eles falam, né, de imitadores que vieram como intercessores e tudo mais, mas o irmão Branham disse que era muito bonito e era certo o que eles falavam e tudo, as visões, até de anjos, mas não combinava com toda a Escritura. Então, para ele estava errado. Porque para ser certo tinha que combinar com toda a Escritura. Foi o que o irmão Branham fez, menção suficiente das Escrituras naquilo que ele falou sobre este assunto dos selos. Essa é a maneira com a era das igrejas. Os selos e todo o resto disso, e quando alguém pensa que ele tem aqueles 7 trovões, se isso não concorda com o resto da palavra, há algo errado. Isto tem que vir. Assim diz o Senhor. Pois este é o livro, esta é a revelação de Jesus Cristo em sua totalidade. Agora eu creio, então, que o Cordeiro apareceu. Deus naquela forma de um cordeiro. E esse podia pegar o livro. E eles não sabiam que João estava chorando. Ele não pôde encontrar ninguém. Aí é o que nós já falamos aqui. Requeria um nascido fora disto, fora do sexo. Então Deus, Ele mesmo, proveu aquilo no nascimento virginal e se tornou Emanuel. Seu sangue foi o único que foi digno. Então, quando Ele cruzou o abismo, Ele mesmo, e pagou o preço e construiu o caminho para o resto de nós. Então, ele se assentou para ser mediador e ele tem estado assentado ali. Ainda, o profeta falando aqui, ele tem estado assentado ali para interceder por nós. E o livro tem realmente estado fechado todo o tempo. E ele está ali. Mas ainda em símbolo, eles viram, João mesmo o viu,
e anunciou quando o primeiro surge, ele disse: um cavalo branco, depois um cavalo vermelho, depois um cavalo preto, e agora ele anunciou o cavalo amarelo. Ele tinha o cavalo sobre si, o cavaleiro sobre si, e tinha um arco branco, né? Tinha um arco. Depois o segundo tinha uma espada. E depois o terceiro tinha o trigo e a cevada que estava vendendo. É ligjão vendida. Mas a palavra lá diz: não toque no azeite e no vinho. E o profeta diz que o azeite é o Espírito Santo, o que as virgens devem ter, que não pode ser tocado. E o vinho é o estímulo das pessoas saber disso. Fica estimulado. Eu fico estimulado, fiquei estimulado quando eu fui ao Calvário, e esse estímulo nunca saiu de mim, porque não foi proibido tocar nisso. Não toque no azeite nem no vinho. Não toque no Espírito e nem no estímulo que o Espírito pode trazer para nós. Nós somos estimulados. Aí, então, os 7 trovões soaram as suas estranhas vozes, e João ia escrever. João sabia que era aquilo, mas ele não escreveu porque lhe foi proibido escrever aquilo. E aquilo era absolutamente e totalmente um mistério. E aquilo não estava nem mesmo em símbolo, ou nada. Nós apenas sabemos que aquilo trovejou e tudo. Então, quem que pode entender o que um trovão diz? E João entendeu, só que ele não pôde escrever. Mas aqui vem dizer que nos dias da voz, do Apocalipse 1, o Apocalipse em Apocalipse 10, fala do 1 a 7, em quem veio para revelar essas coisas aí, que estava cumprindo e que iria cumprir. Então Apocalipse 10, 7 revelaria isso. E nós estamos em quê? Nós não estamos familiarizados com Apocalipse 10, 7 para saber o que é isso? A gente não entende. Eu estava olhando mais Marlene ontem, uma nuvem grande veio ali, de tardezinha, cheia de água. E nós dizemos assim: vai derramar água, mas eu não explico como é que uma nuvem pode segurar a água e distribuir a água assim tão peneirada. E ela dizendo assim: só pode ser a mão de Deus para fazer isso, porque senão aquela água descia, tudo derramava, né? Como é que uma nuvem pode segurar a água? Aí depois a chuva veio assim, sendo distribuída. Esses trovões, eles vêm, e nuvens e tudo mais, mas na hora de ser distribuído, ele é distribuído como um sereno, como uma brisa sobre nós. Não é assim um negócio para nos matar, não, é um negócio para nos dar vida. Vem como uma chuva, como diz a chuva seródia, a chuva temporã, ela vem no tempo certo, para dar vida naquela hora certa. Estava conversando com o irmão Domingo, nós estávamos falando no tempo passado, o povo dizia que o feijão precisa 3 águas, uma para ele nascer, outra para ele, na flor dele, para vingar as bases, e outra para cozinhar. Falava isso, né? Então Deus sabe quando nós precisamos da chuva do ensinamento, e Ele vem nos dar ensinador, como diz a palavra.
Mas não é uma coisa assim jogada de uma vez, não. Uma bomba, não. É uma chuva que vem de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com o que nós podemos suportar. Mas se você sair nessa chuva pensando que não molha, você vai molhar. Porque também os antigos diziam, chuva de molhar bobo. Se estiver chovendo e você sair pensando que não vai molhar, você é bobo. Porque se estiver chovendo bem fininho assim, não dá para molhar não. Quando chegar ali na frente, você está tudo molhado. Mas, irmãos, as coisas combinam. Eu tenho que ir para casa. Aí o profeta aqui, ele fala essas coisas. Mas vamos permanecer exatamente com os 7 selos. É sobre isso que estamos. É para isto que a reunião é designada para os 7 selos. Vamos ficar exatamente com isso. Ele diz assim que não ia tratar de culto de cura. Ele estava tratando de assunto do selo, da revelação do selo. Ele diz, inclusive, no domingo, nós não vamos ter o culto de cura, porque nós estamos tratando desse assunto, e eu quero ter pergunta a respeito disso. E também, ele diz, agora eu vou viajar, e vou ficar um mês ou 2 fora, vou voltar para casa, e daqui uns 2 meses eu vou voltar aqui, em outras palavras, para ver o que vocês, como é que vocês estão depois do selo ser pregado. Aí inventa a doutrina, inclusive dos trovão, que quando terminou os selos, então o cordeiro saiu do trono, não há mais sangue e tudo mais, inventaram essas coisas. Mas na realidade, se lê aqui direitinho, fala que ele está ali até que o último eleito entre, né? Então aqui ele está falando sobre que ele ia viajar e tudo mais, depois ele ia voltar. Aí no parágrafo 54 é onde ele fala que lá do cavalo preto, quando mataram os cristãos, eu estava pensando nisso aqui. Isso que nós falamos aqui, falado naquele tempo, o crente morria. Isso que o profeta falou aqui a respeito do anticristo, o que é o anticristo, e depois o pastor Joaquim fala com a mensagem e tudo, fala coisa pesada a respeito do que é o anticristo, tudo. Se fosse naquele tempo, morria fisicamente, mas hoje eles estão cegos, eles não vê nada disso aí. Aí o profeta falou, o apóstolo fala, o pregador fala, o pastor fala, o evangelista fala coisa aqui, irmão, que se fosse naquele tempo você era preso, viu, irmãozinha? Você tem que ter cuidado com o que fala, porque nós não estamos naquele tempo, mas isso está indo para o mundo todo. Então, se fosse naquele tempo, ele se buscava na hora e executava. E se esse povo ouvisse essa mensagem, eles têm que matar a mensagem no coração do eleito. Eles não podem matar, porque foi dito, não toque no azeite nem no vinho. Não tem como o eleito ser enganado. Ele tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo tem a revelação. E a revelação traz o estímulo, como o vinho traz estímulo para quem toma vinho. A revelação é do mesmo jeito. Agora, na noite passada, nós tivemos a abertura do 3º selo. Primeiro foi o cavalo branco, e o próximo foi o cavalo vermelho, que é o da espada. O branco tinha uma flecha, o vermelho tinha uma espada, a matar e botar eles uns contra os outros. E então, um cavalo preto.
e descobrimos que o cavaleiro era o mesmo cavaleiro o tempo todo, e que era o anticristo. Para começar, ele não tinha nenhuma coroa, porém, ele recebeu uma mais tarde. Então encontramos que a ele foi dado uma espada para tirar a paz da terra, e encontramos que ele o fez, tirou a paz. E então ele entrou com o dogma de dar dinheiro à igreja. Aí é uma das coisas que pegou o denominacionalismo foi esse negócio de dinheiro. A primeira lá pegou o dinheiro pelas coisas, e também as outras igrejas fazem a mesma coisa. Encontramos que ele fez. Ele entra com o dogma de dar dinheiro à igreja, pensando que, pesando centavo por isto, 2 centavos por aquilo, mas lhe foi proibido tocar no azeite e no vinho, o qual era um pouco do que restava. É o que resta. Mas aí é no terceiro selo. Agora veja, vamos terminar aqui. Então nós entregamos, ou seja, nós terminamos na última noite com a ilustração sobre o azeite e o vinho, e quais os efeitos que tinha. E nós talvez tinha soado um pouco Ruth, tinha falado um pouco Ruth, mas exatamente a verdade vem. Agora nós vamos apenas por uns instantes revisar isto agora. E então nós estávamos vendo sobre o poder do vinho e o azeite, representando o Espírito, o azeite representando o Espírito, e eu creio que vocês anotaram, vocês encontrarão isto na fita. Se vocês não anotaram, onde encontra as Escrituras que o azeite sempre simboliza o Espírito Santo. Como as virginécias sem azeite, aí vem as nécias negligentes, sem o azeite, e as virgens a sábia com azeite, que é o Espírito Santo. Então, de volta nos profetas e assim por diante. Agora naturalmente, eu não vou tentar tirar cada escritura ali, e há coisas sobre as quais você não pode nem mesmo falar. Toma muito tempo, mas tento colocar aqui escritura suficiente assim por diante, para dar às pessoas o suficiente para lhes permitir conhecer e ver o quadro. Mas se você se assentasse o suficiente para lhe permitir e conhecer e ver o quadro, mas se você se assentasse com um daqueles selos, ora, que coisa! Você poderia ter um mês de sermões, com
daqueles selos. Ora, que coisa, você poderia ter um mês de sermão toda noite exatamente sobre aquele selo. Ainda nem mesmo tocar nele. Vejam, sobre onde um deles, e isto é como mostra o quanto há nele. Se tivesse um mês para falar só sobre um selo, mas agora tocamos nos pontos sobresalientes disto, para que então você possa ver o que é tudo isso. Agora, como o azeite simboliza o Espírito Santo, então encontramos que o azeite e o vinho estão relacionados na adoração. Veja, sempre relacionados na adoração. Vamos parar aqui. Irmãos, sem azeite, sem o vinho, a adoração fica igual de Caim. Tem que ter o Espírito Santo, e tendo o Espírito Santo você tem o estímulo para adorar a Deus. Adorar com a sua vida, como o irmão disse aqui, vamos adorar com as ofertas, e vamos adorar com os louvores, com o nosso serviço, vamos adorar a Deus. Isso é azeite e vinho quando nós estamos dando conta de fazer. A verdadeira adoração tem que ter azeite, tem que ter vinho. Senão, a lâmpada apaga. Amém? Vamos ficar por aqui. E depois, isso que a gente fala antes de ler, são coisas nossas aqui, né? Coisa que acontece pessoalmente, humanamente, com essas crianças, os jovens. Deveria nós estar num tempo mais que precisa do batismo com o Espírito Santo do que esse, ou do próprio Espírito Santo mesmo, porque isso é o que resta. No mais, religião, material, essa coiseira toda, ele pode tocar e mexer e personificar, mas o azeite e o vinho ele não pode mexer. E eu creio que nós temos o Espírito Santo, a revelação e o estímulo, senão você não vinha cedo aqui como veio hoje. É o estímulo da revelação que te traz aqui. Não, você estaria numa igreja formal aí, falar de uma que é linda, linda aí na cidade ali, ontem. Mas, e o azeite e o vinho? Amém? Que Deus abençoe a cada um dos que nos ouve e que também está nos vendo, e também os que estão presentes aqui. Deus abençoe cada um. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Que Deus possa abençoar os nossos ouvintes, né, que estão ouvindo e nos vendo através da internet. Nós tivemos uma palavra que consola e conforta os nossos corações. Eu posso dizer que é hora de você colher o que você plantou. Então nós estamos firmados na palavra. Senhor Jesus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por estas bênçãos derramadas sobre nós. Como nós ouvimos o profeta falar, o nosso pastor transmitindo este recado, que se fosse para expressar cada selo, cada acontecimento, nós passaríamos o mês inteiro e não conseguiríamos quase que adentrar muita coisa. Mas o mais importante é que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Pai,
a revelação, o estímulo, o Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai. Somos agradecidos ao Senhor, porque nós não fizemos nada para merecer, mas o que nós podemos fazer, nós temos lutado para que tenha sido feito, ó Pai. Atende, ó Pai, a nossa petição, o desejo dos nossos corações, o anseio das nossas almas, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, a sua família, esta congregação, ó Pai, cada um dos teus filhos. Abençoa, Pai, aqueles que não puderam estar aqui. Abençoa cada um de nós que estamos aqui. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. E que possamos estar aqui à tarde, ó Pai, para mais uma bênção neste dia. Pedimos no nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pela noite muito triste
machuque a alma de um irmão. Nunca deixe o outro magoado. Se estamos Thank you.